Meus queridos, a paz do Senhor, creio que todos estão bem, debaixo da graça. É uma alegria poder estar aqui mais uma vez, compartilhando um pouco da palavra do Senhor com vocês. Sempre que Deus me direciona ou me impulsiona e coloca uma palavra no meu coração, eu venho aqui nas redes sociais compartilhar com vocês. Acredito que serve bastante de edificação para todos aqueles que me seguem aqui, na minha página no Instagram ou no meu canal do YouTube. E pela misericórdia de Deus estamos aqui. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem sido bom, fiel, misericordioso para conosco. O Senhor tem sido bom todo o tempo, e em todo o tempo Ele tem sido bom para conosco. O profeta Naum, ele diz que o Senhor é bom e é uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confiam. Antes de falar um pouco sobre o assunto que Deus colocou em meu coração, receba esta palavra de ânimo. Se alegre no Senhor, se regozije nele, como Paulo escreveu aos Filipenses: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Ainda que você não tenha alcançado aquilo que você tem tanto lutado e almejado, mas alguém já te conquistou. O Senhor Jesus já te alcançou. E você pertence a Ele, você é propriedade exclusiva do Senhor. Então se alegre nele e glorifique o seu nome, porque Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle da tua história e Ele tem as rédeas da tua vida. Ele sabe o rumo e o propósito pelo qual Ele te criou aqui nesta terra. Então seja fortalecido neste momento pela graça do Senhor Jesus. E a palavra de Deus mostra que os heróis, aqueles que venceram pela fé, tiraram forças da fraqueza. Quando pensamos que estamos fracos, a palavra do Senhor diz que aí é que estamos fortes, porque o seu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. E a palavra, o assunto que está no meu coração é a respeito da sabedoria divina. Eu gostaria de, dentro desses dias, estar sempre trazendo uma palavra sobre esse tema, um tema tão profundo, mas pouco buscado, não é? Hoje as pessoas estão indo atrás de entretenimento, mas não estão buscando entendimento. E precisamos muito de sabedoria, principalmente nos dias de hoje, nos dias atuais. Eu, particularmente, sou muito carente, preciso muito de sabedoria. A Bíblia mostra que aquele que tem falta de sabedoria, se você sente essa carência, como eu sinto, de buscar sabedoria da parte de Deus, o apóstolo Tiago diz que Ele dá, Ele está pronto, está disposto. Ele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá e não lança em rosto. No mundo de hoje, onde as pessoas vomitam conhecimento, as pessoas têm fontes de conhecimento na palma da mão. Hoje é só dar um Google, hoje é só consultar na internet e você tem ali um compilado, você tem ali um compêndio, você tem ali o resumo, a síntese de qualquer assunto que você quiser. Mas a sabedoria, ela vem do alto, porque ela é um dom perfeito, ela vem do Pai das luzes. O patriarca Jó diz que os grandes animais não encontraram, pois ela está escondida. Paulo vai escrever aos Colossenses, no capítulo 2, que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Paulo comparou a sabedoria como um profundo mar, um oceano. Ele mergulhou, mas teve uma hora que ele disse: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento. Quão inescrutáveis são os teus caminhos e quão insondáveis são os teus juízos. Quem entendeu ou quem compreendeu a mente do Senhor? No Salmo 139, o salmista disse: a tua ciência é tão alta que eu não posso alcançar. Somente a sabedoria pode nos dar a condição de administrarmos o conhecimento. Tem muita gente graduada, tem muita gente formada, tem muita gente que recebeu aí um diploma, um certificado, mas a grande maioria se engrandece, se ensoberbece e fica presunçoso, soberbo,
porque adquiriu tal conhecimento. Mas conhecimento está na horizontal. Sabedoria, ela vem da vertical. E é a sabedoria que pode administrar com maturidade o conhecimento. E o princípio da sabedoria é temer a Deus. Em Provérbios capítulo 1, versículo 7, está escrito que o princípio da sabedoria está no temor a Deus. E o sábio Salomão, que escreveu isso, foi um dos homens mais sábios da terra, porque se viu diante de uma grande responsabilidade e sentiu limitações, como eu tenho muitas limitações, inúmeras limitações. Acredito que você também tem muitas limitações. Ele se sentiu limitado diante da responsabilidade de liderar um grande povo, o povo de Deus, os hebreus, os judeus, descendência de Abraão. E ele estava substituindo nada mais, nada menos do que o rei Davi, o ungido de Deus, o homem segundo o coração de Deus, um homem que conquistou para Israel grandes vitórias e deixou tudo pronto para que Salomão pudesse governar. E ele, buscando ao Senhor, o Senhor lhe apareceu e perguntou: o que queres que eu te dê? O que é que você precisa? Se fosse hoje, muitos gostariam de receber um bem material, não é? Receber um título, receber fama, poder, status, mas ele disse: eu preciso de sabedoria para entrar e sair no meio do teu povo. E logo no capítulo 3 do primeiro livro dos Reis, ele se depara com um dilema. É só ler as escrituras e vamos encontrar ali quando duas mulheres vão e apresentam a ele uma queixa, uma querela. Todas, ou as duas, tiveram filhos, mas uma daquelas mulheres, deitando-se durante a noite por cima do filho, o matou e acordou antes da outra mãe e trocou as crianças. E agora estavam duas mães reivindicando um filho. E aí o sábio Salomão, usado por Deus, pôde dirimir com habilidade, sabedoria divina, aquela situação melindrosa. Observe que o sábio, ele transita entre pessoas. Ali não estavam robôs, máquinas, estavam ali pessoas. Uma que estava arquitetando um plano de roubar o filho da outra e a outra que estava clamando para não perder o filho. Então o sábio, ele transita na vida de pessoas. Ele é colocado em situações, em circunstâncias que envolvem pessoas. E o ditado diz que cada cabeça é um mundo, né? O coração é terra que ninguém pisa. Somente Deus conhece as mentes e os corações. E às vezes precisamos dirimir, resolver problemas que envolvem pessoas. Observe que o sábio transita num limite, num limiar entre a vida e a morte. Uma mãe que havia matado seu filho descuidadamente e a outra que estava ali com seu filho sendo praticamente tomado pela outra mãe. Então, observe que havia ali vida e morte, morte e vida. E Salomão foi colocado nesse limite, nesse limiar, porque através de uma palavra nós podemos dar a vida e também através de uma palavra nós podemos matar. O apóstolo João diz que a língua, ou melhor, podemos matar um irmão ou assassinar um irmão com uma palavra, né? E Tiago diz que a língua, Tiago que falou isso, a língua é um pequeno órgão, mas que pode inflamar todo o corpo. Pois bem, então o sábio, ele transita entre a vida e a morte. E o sábio, ele pode ou não devolver os sonhos de alguém. Porque a mãe, de fato, da criança, para não vê-la morrer, ela abriu mão de ficar com a criança. Porque na hora que Salomão dá a ordem para dividir a criança ao meio, a mãe verdadeira mostrou compaixão. E a mãe verdadeira estava disposta a abrir mão do seu sonho para não ver o seu filho morrer. E ele ali identificou que o filho era daquela mãe que estava se compadecendo. E ele devolveu o sonho à mãe verdadeira. Que coisa interessante, não é? O sábio,
ele, com a sua palavra ou com a direção de Deus, dentro desse contexto da sabedoria, ele é um construtor de sonhos, ele é um reparador de fendas, é aquele que está pronto para, com a sua palavra, destilar um favo de mel e devolver os sonhos das pessoas. E dentro desse assunto, nós podemos discorrer por vários homens na Bíblia que foram sábios, dotados de sabedoria. O próprio Adão, ao ser criado, recebeu uma capacidade de nomear, dar nomes aos animais, à biodiversidade, às plantas, às flores, os pássaros. Podemos ver Moisés, um homem sábio, que também era um homem manso, porque a palavra do sábio, ela desvia o furor, não é? A palavra do sábio, ela apazigua. Então ninguém pode dar um conselho ou uma palavra de sabedoria estando com a cabeça quente. Então isso é outra característica. Podemos ver o próprio Daniel, que é tido como referência da parte de Deus e é citado lá no livro de Ezequiel. Daniel também era um homem sábio, um homem que desvendava enigmas, segredos, Deus revelava a ele mistérios profundos, né? E o próprio Salomão, como já disse, que se deparou com um dilema como esse, mas ele que escreveu o livro de Cantares, que é um livro poético, onde ali estava na sua idade jovem, escreveu o livro de Eclesiastes, quando já estava avançado em dias, mas o livro de Provérbios é onde ele está numa idade madura, e é nesta idade de amadurecimento que a sabedoria ela tem que ganhar espaço nas nossas vidas. Depois poderemos falar mais sobre o banquete da sabedoria, a casa da sabedoria, através das Escrituras, mas por enquanto fiquemos com esta palavra. Busquemos a sabedoria da parte do Senhor. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, que o Senhor ilumine a tua mente, que o Senhor te dê discernimento, que o Senhor dê discernimento para que você possa andar dentro desses termos, sem se embaraçar, sem se complicar, porque os dias são maus e nós temos que andar como sábios e não como tolos. Deus te abençoe, Deus te guarde, fica na paz.